Olá pessoal, tudo bem? Este é o C4C, 4 coleções em um canal. Eu sou o Rodrigo. Este canal tem como intuito falar de colecionismo em geral, abordar vários temas. Por isso mesmo ele reúne 4 colecionadores e suas aventuras pelo universo do colecionismo. A gente aborda aqui o máximo que pode de temas variados dentro do universo de coleções e sempre vamos tentar manter esse nicho. A ideia é sempre manter dentro do universo dos colecionáveis. E por aí há, como todos sabem, principalmente se você é um colecionador também, há um universo gigantesco a ser explorado. Muita coisa acontece nesse universo de coleções, inclusive muitas coleções estranhas, incomuns, que podem, por que não, ser abordadas aqui neste canal e até já foram, de certa maneira. Tem vídeo aí falando de coleção de ufologia, tem vídeo aí falando de coleção de criptozoologia e outros virão. Há muitos quadros legais acontecendo. Dos quadros deste canal eu já adianto que o meu predileto é o Submundo Nerd, do meu amigo Jair. E hoje a gente vai voltar a falar de quadrinhos. Eu tenho começado a abordar quadrinhos aqui no C4C. Comecei com uma abordagem diferente, eu não falava de quadrinhos até então, mas quadrinhos é uma paixão minha e eu sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia falar de quadrinhos. E hoje a gente vai falar destes quadrinhos aqui. Eu tenho abordado quadrinhos de terror, que eu gosto muito, e toda a oportunidade que eu tenho de falar de quadrinhos de terror é uma coisa que eu não consigo dispensar, não tem jeito. Mas hoje a gente vai falar de uma outra vertente interessante do universo dos quadrinhos. É quase como aquela coisa das duas faces, né? É aquela coisa do Janus, as duas faces, das duas caras do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Se existe o terror, também existe o humor. E a gente vai falar desses personagens aqui que permearam a minha infância. Eu tive uma infância na qual eles se tornaram míticos para mim. São personagens que eu passei literalmente, não há exagero, a infância inteira querendo conhecer um quadrinho deles e nunca tive a oportunidade de ter nenhum. Quando finalmente apareceu um nas minhas mãos, eu não pude ler. Eu tive a oportunidade de segurar em mãos o quadrinho, mas eu não pude ler porque ele pertencia a outra pessoa. Eu só pude dar uma folhada e não houve negociação, não quis vender, não quis trocar, não quis me emprestar. E acabou que aquilo então só aumentou a lenda, né? Que é, né? São, na verdade, Mortadelo e Salaminho, né? Personagens de quadrinhos voltados para humor. Eles são tipo espiões de um grupo chamado Tia. E eu não sou nenhum especialista no assunto, eu não sou nenhum especialista nos personagens. Eu sei que eles são criações do grande Ibanez, né? E sei que tem desenho animado, inclusive tem desenho animado no YouTube de Mortadelo e Salaminho. Mas eu não sou como o meu amigo Jair. Eu costumo dizer que o meu amigo Jair é um cara técnico, é um cara muito interessado. É um cara que ele vai lá procurar a data de criação do personagem, ele vai contar toda uma história envolvida sobre o personagem. O Jair enriquece os vídeos dele, eu acho isso muito maneiro, mas não é o meu estilo. Eu sou um cara que gosta muito de passar a minha relação com o que eu li, a minha relação com o que eu assisti, como aquilo entrou na minha vida e como eu reagi àquilo. Então, este é um vídeo no qual eu não vou dar muitos detalhes técnicos sobre isso. Tipo, ano de criação do Mortadelo e Salaminho, eu realmente não sei agora. Quanto tempo a publicação durou aqui no Brasil, eu também não sei. O objetivo é contar que eles sempre foram extremamente peculiares para mim. Eu sempre quis muito ler. A gente via os anúncios, quando eu era criança, caíam muitas edições nas nossas mãos dessa editora, da RGE. E a gente via os anúncios de Mortadelo e Salaminho. Eu lembro de um anúncio que a gente viu, se a minha memória não está sendo falha, um anúncio que a gente viu numa edição dos Trapalhões. Os Trapalhões naquelas primeiras publicações, né, que tinham.
E a gente sabia que era humor e a gente queria muito ler, a gente achava esse nome muito estranho, Mortadelo e Salaminho. Na época a gente não tinha ideia de como o personagem funcionava, não tinha ideia sobre essa coisa de que eles seriam tecnicamente espiões e tal. Não sabia nada disso. A gente queria saber. E como eu falei, não houve exagero, passaram-se muitos anos sem que eu tivesse a oportunidade de sequer encontrar uma edição. A gente achava que era uma coisa assim, que nem existia mais. Era o santo graal dos gibis da nossa época, uma delas era Mortadelo e Salaminho. E quando finalmente apareceu aquela edição, eu folhei, foi como confirmar, opa, não é lenda, existe, mas a gente ficou muito pouco tempo em nosso poder, em poder do cara que tinha, ele nunca negociou comigo, eu não tive oportunidade. Até que muitos anos depois eu consegui comprar algumas edições. Eu comprei primeiro essas, que são, na verdade, exemplos do formato que chegou até nós quando criança. Né? Os formatinhos da RGE. Esse aqui é o número 33. Isso foi publicado em que ano, cara? Eu acho que isso aqui ainda é anos 70, não é? Eu vou tentar encontrar aqui alguma data, mas eu acho que sim. Ele foi publicado nos anos 70. Essa edição aqui é de 1976. Né? O Mortadelo e Salaminho, uma edição de 1976, com um anúncio da cripta número 1, maravilhoso na parte de trás, ó. Cripta, uma das melhores publicações de terror que já existiram. E foi quando finalmente eu pude ler de fato. Pensa nessa defasagem, isso na vida adulta, né, cara? Eu finalmente pude conhecer os personagens e entender sua dinâmica. Olha esse anúncio aqui, que bizarro. Com este sorriso, ninguém vai esquecer você no dia da criança. Pegue uma máscara igualzinha a essa em qualquer loja. Nela estão os brinquedos estrelas que você mais gosta. Recorte aqueles que você quer ganhar e dê para mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia e divirta-se. Seu grande dia chegou. Rapaz, olha isso, isso é bizarro demais. Isso era marketing dos anos 70, que loucura, cara. Então, quando eu finalmente pude ler Mortadelo e Salaminho, eu acabei descobrindo que eles não eram nada do que eu imaginava que era, né? Eles não se pareciam nada com o que eu imaginei. Eu achava que era tipo uma dupla que vivia brigando um com o outro, alguma coisa assim. Descobri que tinha toda uma mítica por trás, agentes especiais, espiões mega atrapalhados. Um deles é mestre no disfarce, uma coisa muito bizarra. Então eu tenho também o número 44, são todos da RGE. Esse anunciava que vinha com um calendário, né? Com, né, grátis o calendário do bom aluno, volte às aulas com um presente do Mortadelo. Que tal? Né? É claro que esse calendário não faz tanto tempo que eu não abro essa edição, cara, mas eu suponho, esse aqui é de 77 já. Eu suponho que esse calendário não existe mais aqui dentro, né? Vamos dar uma olhadinha. Não deve existir. Né? Um calendário desse deve ter vindo solto, deve ter vindo encartado. O pessoal deve ter pego já, né? Com certeza já pegou, tá? Na época. Essa criação do, se não me engano, o nome são personagens de quadrinho espanhol, né? São, se não me engano, é Francisco Ibáñez ou Fernando Ibáñez, acho que é Francisco Ibáñez. Eu me acostumei a chamar apenas de Ibáñez. E embora eu tenha ficado um pouco surpreso, de uma maneira até um tanto decepcionada quando eu descobri essa pegada, eu não sei porque isso, eu não sei explicar isso, tá? Eu não sei explicar porque eu me senti um tanto decepcionado em descobrir que eles eram tipo super espiões. Ao mesmo tempo que isso não era o que eu esperava, quebrou minhas expectativas, que eu havia construído outra ideia. Ao mesmo tempo abriu as portas para um universo que eu achei muito interessante, porque as aventuras deles são muito loucas. E é um humor, essa edição aqui não tem o expediente, não estou encontrando o expediente. Mas eu acho que é dos anos 70 também. Mas com certeza é dos anos 70. Essa edição aqui
Nossa, até me perdi agora tentando encontrar a data, mas essa edição provavelmente é dos anos 70 também. E essa coisa dos super espiões, né, como eu falei, ela me surpreendeu, mas ao mesmo tempo me fez entender que havia um certo universo que eu jamais imaginei, uma coisa para explorar, explicou muita coisa. As aventuras deles são muito doidas, tem um humor. Eu lembrei do que eu queria dizer. Essas edições, elas trazem um humor que é muito característico da época. Um humor de uma época em que não se tinha essa pegada de mimimi, de politicamente correto. Eu não estou aqui fazendo discurso dizendo que todo humor de hoje em dia é ruim e não sei o que, mas é patente, é fatal que as coisas mudaram, inclusive a maneira como se aborda o humor mudou. O humor de Mortadelo e Salaminho era mortalmente simples, era um humor muito simples, mas ao mesmo tempo, essa é de 78, mas ao mesmo tempo era um humor que abordava questões, temas, estereótipos e tal, que na época não incomodavam absolutamente ninguém, você tá entendendo? As pessoas não se importavam com isso na época. Estou dizendo que era certo, estou dizendo que não tinham coisas erradas, não estou dizendo, mas estou dizendo que aquele era um humor que, embora fosse feito para um público infantil, hoje em dia é um humor que até os adultos desta geração atual, dessa época atual, não é nem geração, dessa época atual, porque eu incluo alguns adultos da minha geração, achariam meio esquisito, meio forçado, porque a verdade é, nós somos produtos do tempo em que vivemos. E mesmo muita gente da minha geração hoje em dia vive essa ideia de que tudo é proibido, de que tudo é errado, de que tudo tem que ser adequado. Eu acho que a gente tem que ser justo, claro, mas essa justiça não pode ser a ferro e fogo, ela não pode ser destruidora da nossa liberdade. Esse é o problema. E Mortadelo e Salaminho era isso. Era um humor muito cheio de... Era um humor muito pastelão, muito cheio de sketches. O Mortadelo era maluquete e vivia... ele tinha meio que superpoderes, eu não sei dizer. Ele vivia se transformando em várias coisas. Ele vestia vários disfarces, que ele virava o que ele bem quisesse, arma, a outra pessoa, bicho. Ele era muito louco. E o Salaminho, coitado, era sua vítima, né? Era o cara que sofria com ele. Eles foram publicados na RGE, como eu disse, eu só tenho essas edições, e eles foram publicados também neste formato aqui. Isso é da editora Cedibra, esse formato grande aqui, que muita coisa foi publicada nesse formato pela Cedibra, tá? Eu tive passou pelas minhas mãos muito material da Cedibra postado nesse formato. Existiam muitos álbuns e tal, né? Tipo de histórias meio... quase como graphic novels, assim, histórias avulsas de diversos personagens. Muitos deles não eram populares no país na época, né? A Cedibra tinha essa pegada muito interessante, e essa era da coleção Ases do Humor Apresenta, né? E tem, não são só esses, se não me engano, tem outras edições com Mortadelo e Salaminho, mas essas são as que eu tenho. Eu particularmente gosto muito dessas edições pelo tamanho, pelo que elas significam, pelo que elas representam, e porque já na época esse era um tratamento gráfico muito interessante que se dava, né? O papel era um papel diferente, era um papel com, né, não era papel jornal, papel com um pouco mais de qualidade. Eu não sei nunca afirmar direito que papel é esse. E o tamanho grande, assim, com quadrinhos grandes, era coisa muito show, né? Tornava a leitura mais prazerosa. Essas publicações aqui eu não sei dizer se são
São da onde? Eu tô procurando aqui enquanto eu falo com vocês se são de que ano é. Eu não tô encontrando aqui, mas eu acho que isso aqui era final dos anos 70, começo dos anos 80, tá? Tem aqui um copyright, mas esse copyright não tem data, né? Isso era curioso, né? Da Cedibra, mas era impresso na editora VEC, né? E realmente não tem uma data aqui para eu poder me guiar. Mas olha só, isso era o que havia de luxo para a época, né? E essa aqui tem uma capa que eu gosto muito, né? Ombro Armas, desenho e texto de Ibanez, né? Muito show. Olha que imagina na época, no período em que isso podia ser adquirido em banca, imagina a sensação de levar um material desses para casa. Eu lembro que nas poucas vezes quando criança que eu topei com esse tipo de publicação da Cedibra, para mim elas tinham um ar de coisa que não era quadrinho. O tamanho gigantesco, a capa diferente, a lombada, embora eu não desconhecesse lombada quadrada, né? Não fosse assim uma coisa de outro mundo, uma lombada quadrada, eu achava tudo aquilo muito diferente, então, entende? Soava muito diferente ter esse material. Para mim não parecia gibi. A ideia que a gente tinha de gibi era o formatinho, como os da EGE. Esse tipo de material aqui parecia ainda mais proibitivo para nós. Só que na época em que conhecemos Mortadelo e Salaminho, a gente nem sonhava que eles tinham álbuns grandes assim publicados pela Cedibra. A gente nunca imaginava, eu nunca topei com um deles quando eu era moleque. Nunca, nunca. Eu vim a conhecer esses álbuns depois de adulto. Inclusive esse tem essa curiosidade aqui, né? Vocês perceberam? Vem com um encarte para se você quisesse comprar pelo correio, né? Os agentes secretos mais birutas que já apareceram em quadrinhos trabalhando para a TIA, a organização mais louca de espionagem internacional, né? Asterix, Mortadelo e Salaminho são editados em primorosos álbuns luxuosamente coloridos com 48 páginas em excelente papel. São edições que enriquecerão sua biblioteca, que tal? Aqui tinha uma verdadeira seleção, né, do que tinha. Eu falei antes que eu não sabia quantas edições tinham tido de Mortadelo e Salaminho nesse formato. Olha, foram muitas, dá pra ver aqui, ó, tem uma lista grande. Então esse aqui são apenas alguns deles. Mas olha que lindo, cara, olha que perfeito. Cara, eu de verdade, esses dias o Jair e eu tivemos uma conversa sobre orgulho de colecionador, essas coisas assim. Eu vou levantar um pouco a câmera, né? Acho que tá difícil de mostrar a totalidade do negócio. E essa é uma coleção que me enche os olhos, assim, eu não tenho completa, eu nunca vou completar, eu na verdade não vou nem tentar, mas essas edições de Mortadelo e Salaminho da Cedibra, elas me enchem os olhos porque eu acho elas lindas demais, lindas, não estão nos melhores estados, mas eu acho muito maravilhosas. Aqui aí nós temos outra, né, Mortadelo e Salaminho contra Chapo, o Pirata. Olha esse nome, né? Chapo hoje em dia é um nome que pode dar problema, hein? Pode dar muito problema. Ó, tem também o aqui, ó, compre nossos álbuns. Tem um pouco diferente do outro, mas tem também o encarte para você comprar os álbuns. Curioso isso ter se mantido, né? Normalmente nem essas coisas se mantêm. E aqui nessa história eles enfrentam um inimigo, deve ser um vilão, um agente secreto de outra organização, não sei, que se chama Chapo, né? O Pirado. É muito doido essa pegada. Cara, é um humor que hoje em dia, olha aqui, ó, aqui tem um copyright finalmente, é de 1971. Né? Então essas provavelmente são todas edições dos anos 70. É um humor que hoje em dia, cara, eu acho que não funciona mais bem. Não porque ficou ruim, não porque ficou datado. É só porque eu acho que o que se entende como humor hoje em dia é outra coisa, né? É diferente. Não é mais esse humor que tinha na época, que como eu disse, era simples e ao mesmo tempo era brutal, era pouco se importando para
com o que, né, tocava, com quem mexia, né? Nada era poupado na época, muito legal. Essa aqui tem uma curiosidade, né? As pessoas costumam escrever o nome nas suas publicações. O antigo dono dessa daqui elevou isso a outro patamar, porque ele datilografou o nome. Não sei como ele fez isso, mas isso é datilografado, tá? Deve ter dado um trabalho do caramba, né? Ele conseguiu datilografar o nome dele, Ricardo de Oliveira Rosa. Tem um copyright de 1972. Enfim, essas são as edições que eu tenho de Mortadelo e Salamin. Sempre que eu puder eu vou trazer no canal algumas coisas que eu tenho que não são muitas vezes muito faladas, são coisas do passado, são coisas que não são mais publicadas ou que não estão, mas estão no hype assim. Porque eu simplesmente gosto muito disso e quem sabe com isso eu reavivo a memória de algumas pessoas que também lembram e faço outras ficarem curiosas para conhecer. É como eu falei, a minha pegada quando eu falo de leitura é mostrar aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi, qual a minha relação com aquilo. Eu não sou a pessoa que vai chegar aqui para vocês e vai destrinchar um rosário técnico sobre criação, sobre em que ano foi escrito, quantas publicações teve. Essa não é a minha pegada, mas se tiver funcionado para deixar alguém curioso a ponto de querer conhecer ou ter reavivado alguma memória feliz com este material, o vídeo já valeu a pena. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele likezinho aí para nós, acompanhe os outros vídeos do canal e siga o C4C o máximo que você puder. Um abraço.